Ásia e América, os dois maiores continentes do mundo, que estão hoje divididos por uma pequena faixa de água, o Estreito de Bering, e com esta divisão entre os continentes, eles não têm uma ligação terrestre direta, o que impossibilita a passagem, e é por este motivo que existe um plano para uni-los a partir de novas rotas, e também rotas que já existem, começando na Europa, atravessando toda a região da Rússia europeia e a parte asiática, até chegar à América do Norte, finalmente conectando a Ásia à América por via terrestre. Justamente porque aqui existe esse grande problema. A América é um continente muito isolado, que não tem ligação com nenhum outro, pelo menos por via terrestre, com o principal meio de importação dos produtos que vão até a América sendo por via marítima, como por exemplo as duas principais rotas, o Cabo da Boa Esperança e o Canal do Panamá. Mas se existisse uma rota que ligasse os dois continentes por terra, muitas mudanças iriam acontecer no mundo. Já que, por exemplo, um navio que sai da cidade de Anchorage, no Alasca, até a costa da Rússia, aqui em Vladivostok, um dos principais portos russos, teria que atravessar cerca de 6.000 quilômetros, passando pelo fervoroso Mar de Bering, parte do Oceano Pacífico, adentrar no Mar do Japão, até chegar ao porto russo em cerca de 11 dias. Enquanto, se houvesse uma rota por terra ligando estas regiões, seria um circuito de cerca de 10.000 quilômetros, com um sistema rodoviário demorando um pouco mais de 10 dias. Já um sistema ferroviário de carga poderia demorar em média 16 dias, se viajasse de forma ininterrupta. Ou seja, mesmo com o tempo de viagem aumentando, de acordo com um dos idealizadores do projeto, Vladimir Yakunin, o projeto iria ainda assim beneficiar muito a Rússia, toda a Ásia e o continente americano. E é exatamente isso que vamos ver ao longo desse vídeo. E temos que entender primeiro o que fez esse plano de conectar os continentes surgir. O grande problema e o principal é a logística, porque a Ásia é o continente que mais exporta e que mais importa em todo o mundo, e existem muitas rotas para isto. A China, por exemplo, tem uma linha ferroviária que liga Yiwu, no oeste da China, até Moscou, na Rússia, e depois essa ferrovia segue até Londres, conectando a China até o imenso mercado europeu. Outras rodovias também existem aqui, entre a China e o Oriente Médio, criando mais uma rota terrestre. Mas nos últimos anos, outras rotas chinesas se destacam, principalmente as marítimas, que ligam a China a diversos portos no sul da Ásia, mas principalmente aos portos do Oriente Médio e o leste da África, fazendo todo este eixo no Oceano Índico ter uma grande importância logística para a Ásia, o que nos leva finalmente para a logística entre Ásia e América, que é exclusivamente por via marítima ou aérea. Foi então que a Rússia propôs esse exato plano, que além de conectar apenas dois continentes, conectaria a três: a Europa, Ásia e América. Isso aconteceu em 2015, quando o chefe da linha de rodovias russa, Vladimir Yakunin, propôs a construção de uma ferrovia e uma rodovia de alta velocidade, algo que já tinha sido proposto antes, que se divide principalmente em 5 partes: a rota europeia, a rota russo-asiática, a conexão de outros países asiáticos à rota e a conexão entre os continentes, além da rota do continente americano. Então vamos começar falando disso como um todo, e depois vemos cada parte uma por uma. Sendo assim, a rota começaria em Londres, no Reino Unido, passando pela Europa Central até chegar à Alemanha, depois seguindo em direção à Rússia até a capital Moscou. Daqui seguiria para o interior da Rússia, até Yekaterinburg. Depois atravessaria toda a Sibéria, até chegar a Taichi e Bratsk, onde finalmente começaria a região de travessia, ligando Trinda e Yakutsk até Ujelen, no Estreito de Bering, onde finalmente seriam construídas diversas pontes para atravessar o mar e chegar até Fairbanks, no Alasca. Essa é a base do projeto, e com isso a Rússia conseguiria uma grande vitória, que é poder se conectar finalmente com a América do Norte e exportar os seus produtos por aqui. Mas este é só um dos benefícios e é um dos mais superficiais do projeto, porque o buraco é bem mais embaixo. Porque hoje a Rússia tem um grande problema, que é o alto desenvolvimento no oeste do país e o baixo desenvolvimento e infraestrutura na região leste, justamente a maior parte do território russo. Só para ter uma noção da discrepância entre as partes, a Rússia tem cerca de 144 milhões de habitantes e apenas cerca de 8 milhões vivem no extremo oriente russo.
Já na região central, cerca de 40 milhões de pessoas vivem aqui. O mesmo acontece com Voga, que tem 30 milhões de habitantes, a região meridional com 16 milhões e tantas outras regiões. O mesmo acontece com o Índice de Desenvolvimento das Regiões Oeste, que tem números semelhantes à Dinamarca. Já as regiões do Leste têm números semelhantes ao Chile, por exemplo. E precisávamos saber disso para entender que a criação dessa imensa ferrovia e rodovia podem desenvolver muito a parte mais pobre e de menor infraestrutura da Rússia, de acordo com os próprios criadores do projeto. A rota tem como base a região de Yakutia, uma região muito despovoada e que possui uma péssima infraestrutura nas estradas. Mas apesar disto, é uma região muito rica em recursos naturais e tem a maior reserva de metais preciosos da Rússia. Por sua vez, seria muito mais fácil os compradores de metais se locomoverem de Moscou até Yakutia, por meio das novas rotas, além da rota ligar regiões de produção de energia, mineração e diversas cidades que desenvolveriam assim muito mais a região de Yakutia e as regiões ao redor. De acordo com o chefe do sistema rodoviário russo, além de tudo isso, seria implementado uma nova parte das tubulações de gás e petróleo, pelo motivo da Rússia hoje ser a detentora das maiores reservas de gás do mundo, com cerca de 24% de todo o gás disponível no planeta. E esse gás é consumido principalmente pelo continente europeu, apesar das exportações terem diminuído com o conflito com a Ucrânia. Mas para a construção da rota, a Rússia terá que enfrentar um grande problema: o Estreito de Bering. Para isso, a solução encontrada foi a construção de uma ponte que ligaria o extremo leste da Rússia até o extremo oeste dos Estados Unidos, no Alasca. Essa ponte poderia começar na região de Wellen, na Rússia, e ir até as ilhas Diomed, onde percorreria cerca de 40 quilômetros. Depois daqui, provavelmente seria construída outra ponte com cerca de 38 quilômetros até o Alasca. E como o ideal seria integrar linhas férreas e rodoviárias, provavelmente as pontes seriam duplicadas, com uma rota para cada veículo, além provavelmente de uma ligação subaquática semelhante à que existe entre a Rússia e a Alemanha, ligando redes de tubulações e gás entre as regiões. Mas ainda na Eurásia, podemos elencar outros grandes beneficiários deste imenso projeto, além da Rússia. No meio da Ásia, por exemplo, temos alguns dos maiores exportadores do mundo, que já estão interligados ao projeto russo com ferrovias construídas no passado. Aqui na Rússia existe a ferrovia Transsiberiana, que também poderá fazer parte desse possível projeto. A Transsiberiana passa exatamente no sul da Rússia, onde é mais curto o caminho para a conexão entre as rotas. Tanto é que, conectado a ela, já existem duas rotas. As duas estão em Beijing, na China, só que têm nomes diferentes. Uma se chama Rota da Transmanchúria e a outra a Transmongólia. As duas ferrovias trazem produtos da China, Mongólia, além de serem conectadas a outras partes da Ásia, o que facilita a carga entre a Rússia e o resto da Ásia. E aqui já existem muitas outras rotas. Existe, por exemplo, uma que sai de Singapura, onde há um dos maiores portos do mundo. Percorre toda a Tailândia até chegar a diversos países do Sudeste Asiático e finalmente adentrar a China e se conectar exatamente à rota de Beijing. E são tantas rotas aqui que nem vou citar todas, mas elas criam uma ótima conexão e já poderiam ser interligadas ao projeto intercontinental da Rússia. Já aqui na Europa, a ferrovia começa em Londres, mas passa por diversos países europeus, como a Alemanha, que tem uma das maiores linhas ferroviárias do mundo e uma grande malha rodoviária. Aqui já existe uma ferrovia principal entre Londres e Moscou. Ela começa atravessando o Canal da Mancha até Bruxelas, na Bélgica, depois Berlim, passa pela Polônia, Bielorrússia até Moscou e São Petersburgo. E como a Europa é totalmente conectada, já existem muitas interligações entre ferrovias. Um exemplo é a conexão entre Lituânia, Letônia e Estônia, a ferrovia do Báltico. Dessa forma, como as rotas da Europa e Ásia já estão construídas, é muito fácil de se interligar ao projeto, que pode aumentar a velocidade das rotas euroasiáticas. E chegamos talvez o que seja a principal rota, a do continente americano. Com a criação da ponte, teria que ser criada uma nova rota, até a principal cidade do Alasca, Anchorage, já que não existem nem rodovias nem ferrovias que ligam as regiões, com a principal ferrovia começando no meio do Alasca, a Alaska Railroad, além da Highway System, que liga o norte e sul do Alasca a diversas cidades da região. E além disso, em 2020 foi anunciada uma conexão ferroviária entre Alasca e o resto dos Estados Unidos,
Por quase um século, falou-se em conectar o Alasca ao chamado Lower 48, a região dos outros 48 estados americanos, por trem. A linha traria empregos para o estado, bem como ajudaria com o tempo de embarque do coração da América para os mercados asiáticos. Agora, uma empresa chamada Alaska to Alberta Railway está trabalhando para tornar esse sonho uma realidade. Se tudo ocorrer conforme planejado, eles podem ter a ferrovia concluída nos próximos 10 anos, trazendo carga dos outros estados para o porto do Alasca em Anchorage. Esta será a maneira mais rápida de levar mercadorias da América do Norte para o Pacífico, ou do Pacífico para a América do Norte. A ferrovia também traria mais receita para o estado e ajudaria a desenvolver as indústrias de mineração, extração de madeira e turismo no interior. Durante a construção da ferrovia, um dos idealizadores espera que de 6 a 8 mil empregos sejam criados no Alasca. Após a conclusão da construção, ele disse que haverá centenas de cargos permanentes na manutenção e operação da linha, o que pode trazer um aumento de 40% no PIB das comunidades rurais da região. Por isso, esse imenso projeto é tão revolucionário, porque não é mais uma pequena ferrovia ou rodovia, é uma conexão mundial inteira, que com toda certeza pode revolucionar o mundo. Mas ainda assim, existem muitas críticas e problemas no projeto. Um dos principais foi criado pela Rússia. Com a invasão da Ucrânia, as sanções impostas ao país e a instabilidade fizeram o projeto ficar fora de cogitação, tanto pela dependência do gás russo, como pela falta de interesse em se trabalhar com a Rússia. Outro problema é o custo do projeto. Os maiores investidores seriam a Rússia e os Estados Unidos, com a Rússia calculando até $1 trilhão para fazer esse mega projeto, o que até o momento está sendo quase impossível pelos momentos da guerra. E este é o exato motivo pelo qual existe um plano para conectar a Ásia ao continente americano. E eu vim te mostrar o nosso novo canal sobre geopolítica, que justamente essas imagens que você está vendo são de lá. Então eu vou deixar esse vídeo que acabou de sair para você assistir. É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e você vai ver o nosso novo canal.